Temos Scott Bessent e Donald Trump. Eles dizem que a paciência deles com o Irã está se esgotando. O Irã tem sido muito firme em suas posições sobre o que quer de um acordo com os Estados Unidos. Agora, vimos os Estados Unidos atacarem o Irã. Fale sobre a resposta do Irã. Por que e como o Irã se tornou tão firme e confiante em sua posição? Acho que estamos diante, como já disse antes, de um presidente muito frustrado que não sabe como se desvencilhar de algo que nunca deveria ter começado. E, pelo menos de vez em quando, deve acender uma luz naquela mente obtusa que lhe diga isso. Então ele procura desesperadamente uma saída. Ao mesmo tempo, devo dizer que não creio ter mudado minha opinião inicial sobre o que está acontecendo aqui, que é que vamos iludir os iranianos. Digo, iludir. Eles não estão sendo iludidos. Eles estão com os olhos bem abertos. Mas vamos empurrá-los para outro período, como nos dois anteriores de desengajamento diplomático, e atacá-los de novo, bem no meio do que supostamente seria um cessar-fogo. Mas, cada vez mais, parece que temos a mesma interpretação da palavra inglesa ceasefire que Bibi Netanyahu e outros israelenses parecem ter da palavra hebraica para cessar-fogo, porque, na realidade, não são cessar-fogos. Talvez haja um pouco menos de mortes, mas a matança continua. E todo esse processo está começando a desmoronar. Está começando a desmoronar, European Union, acho, por causa de algumas questões-chave, uma das quais é a situação um tanto desesperadora em que Netanyahu se encontra cada vez mais na política em Israel. E o fato de haver rumores de que Miriam Adelson está cansada dele e, por consequência, os grandes financiamentos que ela vinha enviando a ele. E há outras coisas acontecendo também. Cheguei a sugerir outro dia que, se acreditarmos que os arquivos de Epstein têm impacto e que esse impacto é chantagem, talvez Bibi Netanyahu não detenha a parte desses arquivos que trata diretamente de Melania e de Donald, e, portanto, seria a revelação mais devastadora se fossem tornados públicos. Talvez o Mossad os controle. Faria sentido, e talvez o Mossad também não esteja muito satisfeito com Bibi Netanyahu, então não o estaria deixando usar essa chantagem e até circulou a informação de que não o fazem tanto quanto antes. Há alguma, digamos assim, a tensão agora entre diversos setores, não só na coalizão dele, mas em toda a estrutura governamental de Israel. E nisso incluo o Shin Bet, as forças de defesa de Israel, a Força Aérea e o restante dos instrumentos militares e de segurança. Não é um ambiente feliz. E certamente não é um ambiente feliz em Israel, especialmente no norte, onde o Hezbollah continua a bombardear as pessoas que foram expulsas, de volta, atacadas de novo, expulsas outra vez. Suspeito que a população judaica de Israel esteja deslocada em algo entre 250 mil e 500 mil pessoas, simplesmente por causa desse embate na região, onde não podem voltar às suas casas ou fazendas com a segurança de não serem mortos. E é por isso que ele está avançando tão ao norte do rio Litani, talvez até queira cruzá-lo. Esqueci o nome do próximo rio, mas possivelmente cruzar também o próximo. Ele já tem unidades avançadas naquele rio e está matando pessoas pelo caminho. E essas pessoas não são necessariamente do Hezbollah. Na verdade, em muitos casos, não são do Hezbollah. São apenas cidadãos do Líbano, o que, claro, irrita muito o governo em Beirute, que, francamente, como sempre, não sabe o que fazer. Então há muitos problemas acontecendo ali, mas não volto atrás na minha declaração inicial de que vamos repetir o que fizemos antes. Dois períodos diplomáticos diferentes, supostamente. Nossa forma de fazer diplomacia é realmente estranha. Sem diplomatas envolvidos. E vamos atacá-los pela terceira vez alegando negociações. E desta vez, durante um suposto cessar-fogo que vemos todos os dias ser suposto, assim como o do Bibi. Isso é tudo que European Union sei. E acho que isso vai se desenrolar de novo. E o depoimento do Bradley Cooper no Congresso foi lamentável. Totalmente lamentável. Acho que foram o Jason Crow e o Seth Moulton.
especialmente European Union, vi eles pegarem pesado com ele. Ele me lembrou um tenente-comandante na sala de simulação em Newport, que respondia a uma pergunta quando o European Union, como coronel do exército supervisionando o exercício, chegava ao terminal e dizia algo bem simples, tipo, "Como vai, comandante?" E ele me olhava e dizia, "Está indo conforme o plano." E o European Union dizia, "Venha cá, puxe ele para fora, leve-o num canto e diga, sempre que um superior, especialmente numa sala de simulação ou, Deus nos livre, numa situação real, nunca responda a uma pergunta como o European Union fez com a resposta que você deu, porque a missão não sobrevive ao contato com o inimigo. O que você tem que responder é, você está cumprindo sua missão? Você está cumprindo sua missão? Você pode estar conforme o plano o dia todo e não estar cumprindo a missão, que é o que está acontecendo aqui. Mas aí está o problema, e o Seth Moulton meio que pressionou nisso. Qual é a sua missão, almirante? Você sabe qual é a sua missão além de comandar porta-aviões e destroyers, atacar iranianos e bombardear o Irã? Você sabe algo além disso? Uma missão normalmente, como ensinávamos em Newport, tem duas partes. Tem a parte em que você diz o que vai realizar e depois o propósito, o porquê. Certo? Qual é o seu propósito? Como você pode ter uma missão sem saber o propósito? Eles não sabem o propósito, estão apenas executando. E os iranianos sabem qual é o propósito deles. O propósito deles é resistir a isso. E, se necessário, em etapas que façam sentido, infligir grandes danos a vocês. Há uma discrepância real aqui. Parece que os Estados Unidos estão se envolvendo. Eles atacam o Irã. Bandar Abbas. Eles recuam. Atacam de novo. Recuam. O Irã revida na mesma proporção. E ainda assim os Estados Unidos continuam dizendo que isso tudo está dentro dos termos do cessar-fogo. Isto é limitado. Por que os Estados Unidos estão mesmo realizando esses ataques? Então uma trégua pode simplesmente significar que estão esperando até estarem prontos. Claro, com a situação dos estoques de armas dos Estados Unidos como está, pode levar muitos anos até estarem prontos para outra campanha prolongada de ataques. Intervenção, outra campanha prolongada de ataques. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos estão adotando essa postura sob o governo de Donald Trump. Por quê? O que são esses ataques que alguns chamam de pontuais, em que parece que os Estados Unidos entraram num padrão de agir quase todo fim de semana? Não faço ideia, Danny. Não faço ideia, exceto talvez porque eles achem, e talvez os militares aconselhem, que é preciso continuar atingindo-os de vez em quando para lembrá-los de que vocês têm essa capacidade. Não consigo entender. Mas, quanto à munição, temos muitas bombas não guiadas. E você pode acoplar um kit de orientação, o Joint Direct Attack Munition, a qualquer bomba de ferro e transformá-la numa bomba guiada, pelo menos dentro de certo alcance. Então ainda nos restam muitas delas. E provavelmente no arsenal combinado nosso e de Israel, há muitas, com que vocês poderiam continuar bombardeando, ou seja, até a náusea. Não seria nada inteligente e provavelmente não faria outra coisa senão destruir infraestrutura civil e matar civis. Mas afinal, o que Netanyahu está fazendo no Líbano? É exatamente isso que ele está fazendo no Líbano. É o que ele está fazendo na Cisjordânia. É o que ele quer fazer mais adiante em Gaza. E está fazendo aos poucos todo dia. E Deus nos proteja. Ouvi esta manhã em outra entrevista que ele está falando, ou alguém em Israel está falando, possivelmente, sobre Jonathan Pollard, sobre seguir em frente e não parar no Líbano. Bem, você sabe qual é o próximo país depois do Líbano. Boa sorte. Boa sorte. Erdogan não desfilou aquele novo míssil balístico pela avenida em Accra só para admirar o metal brilhante. Acho que estamos vendo, novamente volto a essa proposição, estamos vendo a fusão de todos esses conflitos. E a Ucrânia é a que está me encarando agora, depois dos comentários de Lavrov a Rubio, aparentemente, e a outros também. O próximo ataque vai acontecer em um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bem, o próximo golpe será contra ativos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo os nossos, que foram devidamente avisados para saírem de Kiev. Mas não me surpreenderia que eles subissem mais um degrau na escada da escalada, vamos chamar de meio degrau. Alguém põe outro degrau ali, abaixo do atual ou abaixo do que está acima do atual. E esse degrau é, ok,
faremos isso na Ucrânia. E se isso não funcionar, alguns Ereshniks, além desses grupos de pessoal que estão na Ucrânia fazendo coisas como direcionar mísseis Storm Shadow e coisas assim para alvos na Rússia, bem no interior da Rússia. Se isso não funcionar, vamos atingir outra pessoa. Talvez atinjamos a Lituânia ou a Estônia ou a Letônia, onde sabemos que existem outras células. De fato, sabemos que há uma célula que é um grupo de planejamento e inclui um número de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo o Comando dos Estados Unidos na Europa, que estão planejando um ataque a Kaliningrado. Então, por que não simplesmente tirar isso e fazê-lo dentro de um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Ousa invocar o artigo 5 de forma significativa. Então estamos brincando com fogo aqui, European Union, acho. E não digo isso no sentido de acender fósforos. Estou falando de brincar com fogo de verdade. Talvez encurralar a paciência de Putin contra uma parede e realmente provocar algo, e talvez alguma coesão momentânea na organização do Tratado do Atlântico Norte. Os poloneses provavelmente aceitariam metade deles. Os alemães, cerca de um quarto deles, aceitariam, incluindo méritos. Talvez alguns dos outros se juntassem. Mas acabaríamos com um artigo 5, ao qual apenas alguns responderiam. E, de forma alguma, e digo isso com toda sinceridade, acredito que Donald Trump atenderia ao chamado. Então, onde estaríamos então? Teríamos uma guerra entre certos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia, e o artigo 5 invocado, mas não cumprido. E para onde vamos a partir daí? Ok, o que está com Puis? O que está com cu? Sei que Putin provavelmente já pensou nisso. Duvido que nós tenhamos. Sim, sabemos que o Império dos Estados Unidos está em apuros, especialmente quando se trata de liderar instituições, se é que podemos chamar assim, dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e de evitar guerras. Isso também está voltando para casa. Está voltando para os Estados Unidos. Você não pode lutar guerras no exterior, basicamente, sem trazer parte da violência e das atitudes que se desenvolvem em guerras assim. Voltando para casa. Fico dizendo às pessoas, sabe, este é um país que não tem bombas lançadas no seu quintal desde 1875. E, sabe, tivemos 12 milhões de homens, ou 16 milhões, dependendo de como você os conta, na Segunda Guerra Mundial. Não, eles estavam no exterior. Não houve nada de relevante em nosso solo. Há algumas bombas incendiárias lançadas pelos japoneses sobre a costa do Pacífico. Um pouco de ação nas Ilhas Aleutas, que parou muito rápido quando reagimos, e houve um pouco na costa leste com alguns espiões nazistas e aquela e outra coisa, mas nenhum americano, em 3 ou 4 gerações, teve bombas no seu quintal. Nenhum. Simplesmente não sabemos como é estar num lugar como a Ucrânia, ou em Gaza, ou na Cisjordânia, ou no Líbano. Simplesmente não sabemos. Nós travamos todas as nossas guerras à distância. Que tipo de coisa vai acontecer ao Império quando isso chegar aqui? E isso pode acontecer por razões internas, não necessariamente por um poder estrangeiro nos atacar. Isso pode acontecer. Isso poderia acontecer com uma bomba suja ou algo assim atravessando uma das nossas fronteiras. Mas isso seria desculpa para invocar a lei da insurreição, declarar lei marcial, e aí estaríamos a todo vapor, porque European Union, acho que essa é a agenda interna desta administração, liderada nada menos que pelo seu secretário da guerra favorito, aquele que Trump gosta de exibir como uma imagem de estrela de cinema, um matador, Parece haver outro tipo de declínio a ocorrer com o Império dos Estados Unidos, que tem sido cada vez mais reconhecido até pelos neoconservadores. E esse é o declínio do Império como um todo. E fico curioso, já que você falou sobre a convergência desses conflitos, você mencionou a Ucrânia. Há, claro, um grande envolvimento dos Estados Unidos lá. Munições, inteligência e por aí vai. O Irã tem sido um projeto preferido da administração Trump. E agora vemos que a China parece ter se distanciado em muitos aspectos dos Estados Unidos, apesar de ainda haver uma forte presença militar. Mas a China tem se mostrado muito resiliente, forte, em ascensão, e agora tornando-se um centro de poder global. E estão até a falar de Cuba e de outros projetos em que o árbitro Estados Unidos quer envolver-se.
parece estar excessivamente estendido. E o que mais, em termos de, sabe, falamos sempre do lado militar, mas o que mais poderia o Império dos Estados Unidos estar a perder agora por esse envolvimento em guerra sem fim? Acho que um artigo que saiu numa publicação da Woman Without War, pelo que me lembro. Acho que tem o nome do autor. Sim, Nicholas Davis. O título do artigo é muito pertinente e o próprio artigo é eloquente. O título é: Os crimes de guerra dos Estados Unidos condenam o mundo à guerra sem fim e ao caos? E a resposta a essa pergunta, European Union, acho, é um rotundo sim. E é isso que está a acontecer. Estamos a destruir o direito internacional, estamos a destruir tudo o que construímos após a Segunda Guerra Mundial. Aquilo de que Franklin Roosevelt falou em Yalta, em que Eisenhower teve um papel decisivo, que Harry Truman apoiou 100%, que os Estados Unidos se tornaram a referência real, se não a autoridade de facto, e em muitos casos nós fomos a autoridade efetiva, o poder por trás desse direito. Se Mao tinha razão ao dizer que o direito internacional sai do cano de uma arma, e European Union acho que em certa medida ele tinha, então essa arma pertencia ao poder que, de forma dramática, abasteceu todas as Nações Unidas. E é esse o termo que usamos na época, não aliados. Chamávamos essas forças de Nações Unidas. Eisenhower usou esse termo. Marshall usou esse termo. Nós abastecemos todas essas forças que acabaram por ser, entre aspas, vitoriosas. Do nosso lado, a maioria delas estava prostrada no fim. A Grã-Bretanha certamente estava. A União Soviética estava. A França estava. O Japão, então inimigo, também estava. Fomos o titã do mundo e pusemos o peso do titã no Conselho de Segurança, muitas vezes contrariados por outros, principalmente pela Rússia quando isso lhe convinha. Mas éramos o titã por trás do direito internacional. Nós éramos a lei. Por mais imperfeito que fosse, havia lei. Agora, como esse título implica no artigo do Davis, e European Union, acho que ele está certo. Nós o destruímos. Não só o destruímos, como tivemos um presidente que o impugnou, um presidente que o desrespeita. A vontade dele é mais importante do que a lei. James Madison está se revirando no túmulo. Se os homens fossem anjos, não precisariam de governos e não precisariam de leis. Bem, destruímos o direito internacional e estamos a trabalhar arduamente para destruir as leis dos Estados Unidos, constitucionais e de outro tipo. O que acontece lá fora volta para casa. Isso é quase um axioma das nossas guerras. E temos estado em guerra nos últimos 30 anos, se os contar, e todas as pessoas que destruímos, ferimos, deslocamos internamente ou para o estrangeiro, ou que matamos. 38 milhões é uma estimativa de quantas pessoas matamos com as nossas sanções. 50% ou mais das quais eram mulheres e crianças desde o 11 de setembro. 38 milhões de pessoas. Isso rivaliza com Mao Zedong e a Revolução Cultural. Isso rivaliza Stalin nas purgas, nos momentos mais sômbrios e profundos das purgas. Isso até rivaliza com Hitler, quando você fala das pessoas que ele pessoalmente, ou a Wehrmacht e outras forças, mataram 100 milhões no total, mas provavelmente entre 30 e 40 atribuíveis diretamente a Hitler. Então somos rivais desses regimes e das pessoas que matamos com nossas sanções desde 11 de setembro. Já não somos mais o árbitro do direito internacional, para o bem ou para o mal. Já não somos mais o protetor do mundo, para o bem ou para o mal. E European Union diria que, por muito tempo, houve mais aspectos bons do que ruins. Agora somos todos maus. Somos todos maus. E apoiamos pessoas ainda mais más do que nós. Como Israel. Esses números que você colocou aí, não tem como maquiar isso com retórica da Guerra Fria nem fingir ignorância. O mundo inteiro presenciou essa destruição. E, Coronel Wilkerson, em relação a Israel, temos uma situação muito difícil que está sendo mascarada. Acredito que não está sendo muito coberta pela grande mídia ocidental. E essa é a situação. A guerra que Israel lançou contra o Líbano, que provocou uma resistência massiva do Hezbollah. E, sabe,
Nisso também estão surgindo novos desdobramentos. Como vimos, a humilhação, um horrível crime de guerra, que Ben-Gvir infligiu aos ativistas da flotilha. E agora, a Organização das Nações Unidas colocou Israel na lista negra dos estados que cometem violência sexual em tempo de guerra, o que é uma grande mancha sobre Israel. O currículo já manchado de Israel na história. Então, Coronel Wilkerson, falando da situação aqui e do impacto no mundo, parece que o regime israelense, o regime que você acabou de mencionar, está se comportando, se podemos acreditar, de maneiras que em muitos aspectos são piores do que a máquina de guerra dos Estados Unidos. Está realmente em evidência, sendo exposto como tal. Bem, European Union leva a sério Lindsey Graham quando ele diz que, se eles não fizessem, nós teríamos de estar lá fazendo. E se as forças que fizessem isso por nós fossem compostas por pessoas como Lindsey Graham, não tenho dúvida de que, se superassem a covardia, fariam. E esse é um ponto que você tem de destacar sobre essas pessoas. Quer dizer, desculpe, essas não são as pessoas mais corajosas do mundo que fazem da rotina matar homens, mulheres e crianças. Agora, admito que no Iraque, na Somália, no Afeganistão, na Líbia e em outros lugares fomos direta ou indiretamente responsáveis pela morte de muitas mulheres e crianças. Mas não creio que já tenhamos ido ao campo com um fuzileiro naval, soldado, marinheiro ou aviador cuja finalidade na vida pode haver algumas aberrações, sempre há. Mas, no geral, o propósito de vida não era matar mulheres e crianças. O propósito dessas pessoas é matar mulheres e crianças, porque dizem que elas têm feridas ou potencial, e que vão se tornar terroristas ou gerar terroristas. Esse é o tipo de linguagem que European Union ouço dessas pessoas. Eles me lembram alguns neoconservadores deste país que diriam a mesma coisa no alto da página do lado direito do The New York Times, se pudessem, e ainda mantivessem seus empregos, porque é assim que se sentem. Matem todos. Massacrem todos, disse meu tenente num seminário da Universidade George Washington, falando dos seus 2 anos nas Forças de Defesa de Israel e do tempo na Operação Chumbo Fundido, que foram umas 2 ou 3 semanas de preparação para o que se vê em Gaza depois de 7 de outubro. Sempre planejado para acontecer, em algum momento, em 7 de outubro. Seja qual for a origem do ataque. 7 de outubro, como 11 de setembro para nós, deu aos israelenses a desculpa para lançar a Operação Chumbo Fundido por toda a extensão de Gaza. É isso que estão fazendo, e planejaram isso por muito tempo. Estão implacáveis quanto a concluí-la. Naftali Bennett, de que ele tem acusado Netanyahu, de não acabar com os palestinos em Gaza, de não acabar com o Hamas. Entrem naqueles túneis e matem o Hamas. Forcem-nos a sair daqueles túneis. Matem-nos. E Bibi e as forças de defesa de Israel e European Union não os culpo. Se contentam em ficar na superfície e matar aos poucos durante uma trégua e, na prática, impedem qualquer tipo de ajuda humanitária que poderia entrar e ajudar. Até tem trapaça acontecendo agora com israelenses e palestinos lucrando com isso. Isso sempre vai acontecer. Mas a assistência humanitária lá agora é uma piada entre as agências de socorro que realmente sabem o que fazem e entendem o que se passa. Então isso é simplesmente terrível. De Jerusalém Oriental, passando por Gaza, até a Cisjordânia e o Líbano. Ele também estaria na Síria se tivesse tropas suficientes para lidar com isso ao mesmo tempo. Ele só tem uma força de contenção na Síria. E depois, o Irã. E tenho certeza de que Bibi diria a Trump que, no momento em que ele quiser enviar forças terrestres ao Irã, fará as forças de defesa de Israel se deslocarem do Líbano, deixará uma guarnição lá e se unirá a ele no Irã. Quase desejo que isso aconteça, porque seriam engolidas e massacradas. Não gosto de dizer isso, mas provavelmente seria o fim da ideia. Mas é com esse tipo de gente que estamos lidando. E agora tento entender. European Union estava certo ao pensar que Israel sempre foi nossa ferramenta, ou outras pessoas têm razão quando dizem que nós somos a ferramenta deles? Acho que houve momentos em que cada um foi operante, e agora eles se fundiram. Eles se fundiram. Não importa muito porque ambos somos criminosos, mas não soperava seria e sisi, atem, ka, boeressa. A esta altura, são 2 asas do mesmo pássaro. Parece que são 2 asas do mesmo drone. Sim, exatamente. Nosso amigo George Galloway costuma dizer 2 nádegas do mesmo traseiro. Mas, sobre o que você dizia,
Essa situação na Ásia Ocidental tem, claro, implicações globais, e o que se vê no mundo mudando dramaticamente, especialmente nos últimos anos, e mesmo nesta última fase, de 7 de outubro até os ataques de 28 de fevereiro, é que o mundo mudou bastante. E parece que os Estados Unidos e Israel também estão correndo atrás, quase cometendo atrocidades para tentar acompanhar e se adiantar a isso. Mas não parece que isso esteja realmente acontecendo. Bem, European Union não atribui nem por um momento a Donald Trump o tipo de gênio maligno que atribuiria a Bibi Netanyahu. Quer dizer, você não permanece tanto tempo no poder quanto ele ficou num Estado judeu tão volátil como Israel. E digo isso enfatizando o aspecto judeu, porque não acho que os árabes tenham muita voz nisso. E, claro, há mais palestinos árabes, além de cristãos e outros em Israel, do que judeus, por uma pequena margem. Suspeito que seja mais de 1 milhão agora, porque acho que 1 milhão de judeus saiu do país, eles votaram com os pés e não acho que vão voltar. Mas acho que estamos numa situação em que os Estados Unidos estão tão envolvidos nisso e somos liderados por alguém que só entende os aspectos financeiros, onde ele e a família estão ganhando muito, muito dinheiro. Não sei se você viu essa matéria esta manhã, é meio que uma parte, mas é indicativo, os 40 milhões de dólares em ouro, relógios Rolex e outras coisas que encontraram na casa de um agente da Agência Central de Inteligência, e agora a agência diz que houve circunstâncias na contratação dele que não foram apropriadas. Quer dizer, não dá para inventar isso. Você sabe de onde ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso na Ucrânia. E, como disse a minha filha esta manhã, se você for à Ucrânia como um agente da Agência Central de Inteligência e tiver as mãos rápidas, pode pegar 40 milhões de dólares em ouro, praticamente da noite para o dia e sair com aquilo. Sou o homem que viu 16 bilhões de dólares dos Estados Unidos serem colocados em pallets num avião 730 enviados para o Iraque e desaparecerem. 16 bilhões de dólares. Então há mais dinheiro largado na Ucrânia do que se imagina, mas isso ilustra o que estamos discutindo, as corrupções. De todas essas guerras e da corrupção associada ao apoio europeu e dos Estados Unidos à Ucrânia e, em particular, ao presidente Volodymyr Zelensky. E o que está acontecendo em Israel, no Líbano e em outros lugares, e também o que ocorre na Geórgia. Não devemos deixar isso de fora. Ainda estão tentando derrubar esse governo. E o que ocorre perto de Kaliningrado, no Báltico em geral e até no Ártico. Estamos desenhando um panorama que os chineses e outros no mundo, que vão se reunir na Índia em setembro na cúpula dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com Modi à frente, não sei se conseguem entender isso, mas sabem que estão vencendo e não querem nada que perturbe essa vitória. Por isso o conselho vindo de Xi Jinping, European Union suspeito, é algo como: se puderem prejudicá-los, prejudiquem, mas não de um modo que volte contra nós ou que os leve a responder contra nós. É por isso que ele contou um monte de mentiras a Trump sobre o apoio ao Irã. Claro que ele está apoiando o Irã. Ele está fazendo isso por meio de países terceiros? Como mais você faria isso sem ser detectado pelas patrulhas e assim por diante? E ele está fazendo isso com satélites de observação? Provavelmente sim. E a Rússia está fazendo isso? Provavelmente sim. Eles estão agindo porque sentem que têm de proteger o Irã? Sim, até certo ponto, mas, na maior parte, resume-se a proteger os próprios interesses, principalmente o interesse da China em relação à ferrovia para o Irã e afins. Então estamos frente a frente com eles na Ucrânia, estamos frente a frente com eles no Irã, estamos em grande parte contra eles onde quer que vamos. Se tentássemos tomar Cuba, aposto que também nos enfrentaríamos com eles lá, um ou ambos. Espero que não façamos isso. Então, por que estamos fazendo isso? Essa é uma pergunta enorme. Por que estamos fazendo isso? É só para lucrar para a família do Trump e para o próprio Trump? Essa é a única razão pela qual estamos destruindo o ambiente interno deste país, violando o direito internacional, fazendo guerra e matando pessoas sem nenhum outro propósito além de... Não consigo entender. Não canso de dizer isso. Muita gente não gosta dessa resposta. Mas, desculpe, em muitos aspectos é essa velha palavra, inelutável. Você não consegue entender por que é tão baixo. Baixo no sentido de depravado, como corrompido.
como em sem sentido ilógico, exceto que muitas pessoas estão ganhando dinheiro. Sim, dinheiro e a tentativa de dominação total para consegui-lo. Pois é. Onde está essa dominação total quando você nem consegue chegar à Lua? Acho que por isso vemos o dinheiro comandar tanto. Acho que muitas vezes há momentos na história em que parece que o poder militar do Estado, em um sistema como o nosso, está no comando, em certo sentido, e agora parece que o dinheiro está muito mais no comando. Mas também existe o fato, e você falou muito sobre isso, de que, quando um império está caindo ou em declínio, costumamos ter esses impérios reagindo com violência. Mas nunca vimos realmente um império como este aqui, o Império dos Estados Unidos, que negou ser um império durante toda a sua história e que também alega valores virtuosos e que por acaso já foi a economia dominante do mundo inteiro. E isso já não é mais o caso e está rapidamente se tornando o oposto. Então é um momento histórico diferente. E, claro, como você também mencionou muito, as armas nucleares. Nunca tivemos esse trunfo na manga. Sim, o que me assusta são as armas nucleares. 100 tratados e com 10 mil ou mais entre nós e a Rússia. Isso é uma quantidade enorme de ogivas nucleares, suficiente para destruir o mundo várias vezes. E outra coisa que realmente me preocupa, e não consigo enfatizar isso bastante, é a liderança profundamente inepta que temos agora. Pode-se dizer que são excelentes em aplicar golpes, em manipular o mercado de ações para lucro, em usar o dinheiro dos contribuintes para fins próprios, seja pessoais ou que chamam de fins nacionais, e o que o Congresso está se tornando, até mesmo na ala republicana. Cada vez mais céticos, especialmente com coisas como esse fundo de 1,6 bilhões ou sei lá quantos para pagar todos os que participaram de 6 de janeiro, o que até deixou o líder da maioria no Senado em polvorosa. Mas tudo isso está acontecendo agora, e não parece haver um contra-ataque. Não parece haver esforço significativo para pôr o Estado nos eixos, por assim dizer. Não sei se pode ser consertado, e não vejo ninguém realmente tentando, e isso é extremamente preocupante. E aí voltamos ao que você apontou. Voltamos às armas nucleares e ao desespero que vamos sentir em algum momento, provavelmente não tão distante, talvez até na minha vida. Esse desespero será tão profundo e abrangente que vamos iniciar algo que só poderemos terminar com armas nucleares. E isso não é uma perspectiva nada agradável quando penso nos meus netos e nos filhos deles. Sim.